Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Bom, antes de mais nada, queria que você deixasse aqui, vou deixar aqui o nosso site, o nosso contato. A gente é uma empresa especializada em contabilidade, muito mais além disso. A gente toma conta do planejamento tributário, a gente já está falando sobre reforma, enfim, a gente tem um atendimento personalizado, então se você tiver interesse, clica aqui e vê. E outra coisa, recadinho, aqui também está passando o card para você se inscrever no nosso evento que vai acontecer do dia 27 de novembro, às 18 horas. A gente vai falar sobre IA, reforma tributária, e vamos falar sobre mente blindada para empresários. Vamos fazer a conexão dos nossos clientes, vai ser aberto para clientes e para fora de clientes, então não perca essa oportunidade de saber um pouquinho mais de conteúdo. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre tecnologia, ok? Bom, atividade de tecnologia aqui na SBF Contabilidade é o nosso pilar também. A gente teve vários clientes e dos nossos maiores clientes durante muito tempo. Ele foi da área de tecnologia, de desenvolvimento, foi onde a gente aprendeu muito, foi onde a gente viu vários cenários ali sobre inovação, sobre tecnologia. E particularmente a tecnologia é uma atividade em que eu me formei, quem não sabe, no segundo grau de tecnologia da informação. Então eu sempre puxei um pouco o meu escritório para a parte de tecnologia. Eu sou um apaixonado por tecnologia, por inovação. Então é um tema que para mim fica muito legal para falar, muito confortável. E inclusive já vou adiantar uma coisa aqui, a gente está tentando implementar IA internamente aqui para a SBF Contabilidade, está trazendo o Guilherme como parceiro, conversei com ele inclusive hoje, para a gente desenvolver um pouco a IA para clientes, né? Assim, entrar e ajudar o operacional, otimização de tempo, criar essa cultura. A gente também eu vou lançar uma mentoria junto com o Shilome e o Guilherme também vai participar e ele vai falar um pouquinho de IA nessa mentoria. Enfim, muitas novidades vindo por aí. Mas sobre a área de tecnologia. A área de tecnologia contábil, financeiro e tributário, ela tem uma abrangência muito grande, né? Vamos começar aqui falando, a gente nesse conteúdo, a gente sempre divide por tópicos. Se você nunca viu esse conteúdo, a gente já gravou da área de saúde e da área de educação, então a gente sempre faz com tópicos para falar sobre cada ponto importante da área. Primeiro ponto que a gente sempre fala sobre o KENAI. Qual o KENAI específico para a área de tecnologia? Bom, a tecnologia é um pouco ampla, então você pode ser uma empresa tecnológica sendo uma plataforma, aí é um tipo de KENAI que é agenciamento de intermediação. A gente pode, se você então é de agenciamento, intermediação de negócio, você pode ser uma empresa de desenvolvimento de programas, aí tem um canal específico de desenvolvimento de programas. Você pode ser suporte técnico, que tem de suporte técnico, e tem consultoria de informática. São os 4 principais. Tem outros específicos ali, mas são os 4 principais ali na área de tecnologia. E aí a gente vai trazer aqui um pouquinho da diferença de cada um. Suporte técnico é quando toda empresa teoricamente quando vende um software, né, ela vende um suporte técnico embutido. Então é muito importante esse ponto que eu vou falar para vocês, é a primeira dica que eu dou. Então a tributação de suporte técnico é um pouco mais baixa do que a de desenvolvimento de programa, no Simples Nacional, por exemplo. Nas outras não tem muita diferença. E aí, qual o ponto? Quando você, de fato, vende os dois, é bom você separar essa atividade de desenvolvimento de programa, de suporte técnico e de consultoria de informática. Então, são três atividades que geralmente uma empresa de software desenvolve. Por quê? Porque às vezes ela vai ter um contrato de vender licença, tem um contrato de suporte técnico e tem um contrato às vezes de consultoria, que é de implementação, alguma coisa assim, de algum trabalho específico que ela está fazendo. Então, geralmente é dividido nesses 3, e esses 3 de fato
é o que coloca. A gente também tem um KENAI ali, pouquinho utiliza analítico, que é de cobranças e tal, que já é uma questão que já vira um pouco mais financeira. Existe alguma peculiaridade diferente à legalização alvará? Não. Na área de tecnologia, geralmente é escritório, simples escritório, é prestação de serviço. É bem tranquilo em relação a essa parte ali de alvará, de legalização. Qual é o investimento necessário? Esse ponto é muito específico na área de tecnologia, ok? A área de tecnologia, ela tem uma curva um pouco diferente de qualquer tipo de negócio, tá? A tecnologia, você investe muito dinheiro de desenvolvimento, de QI e tal. Então você tem muito gasto, você trabalha no prejuízo, no pré-operacional durante um tempo, para depois aquele software dar certo e você recolher o dinheiro sobre isso. E aí o investimento que é feito, aí é muito relativo, você tem de licença, você tem de sistema, você tem de software, mas você tem muito de material humano, de horas de trabalho, de profissionais de tecnologia envolvida nisso. Então o investimento é muito alto na área de tecnologia e o retorno é de médio a longo prazo. Então não é um retorno muito curto sobre o desenvolvimento de programas. Sobre o suporte, já você vai, linka ali um suporte, alguma coisa aí já tende a tracionar um pouco mais rápido. Mas basicamente é isso. Desenvolvimento de programa é muito investimento e é de curto e longo prazo. E depois é investimento que nem isso aqui, de criar suporte, tem toda uma área envolvida, compliance. Então é uma atividade de muito investimento. Aí todo mundo fala assim, pô, mas o cara ganha tanto pro sistema e tal, mas ninguém sabe o quanto ele investiu para poder ter esse sistema. O investimento é muito alto, ele é muito alavancado e geralmente a área de tecnologia é uma área que é muito voltada a investidor, né? Então, o investidor compra ideia, às vezes nem está pronto. Então, assim, é uma área um pouco peculiar. Se, por exemplo, se alguém quiser comprar a minha empresa, ele tem que ver ela tracionar, clientes, essas coisas todas. Às vezes, na empresa de tecnologia, ele vê uma ideia e acha super interessante, compra a ideia, às vezes muito caro do que às vezes uma empresa está tracionando. Muito pela aquele QI que está ali envolvido, a tecnologia e a ideia, né? Então é um pouco diferente essa visão. Quais são os riscos trabalhistas que funcionam na área de tecnologia? Cara, basicamente o risco trabalhista é muito voltado para uma situação que linka um pouco ali para a parte tributária. A área de tecnologia é muito voltada para desenvolvedor. É o maior custo da área de desenvolvimento. E esse desenvolvedor, ele tem uma maneira de trabalhar um pouco independente. A gente fala aqui, que eu até falei no podcast, mas com todo o respeito que eu admiro muito, que são os nerds, né? E ali é uma parada ali, o cara não é que né? Assim, ele trabalha mais por projeto, ele não trabalha muito em local com muita gente, então porque ele vai teoricamente pensar e vai trabalhar a mente dele. Então, geralmente esses profissionais, eles trabalham mais como PJ, trabalham com por projeto, por várias situações, e geralmente para as empresas de tecnologia para contratar, eles acabam não tendo muita opção e não contratam como CLT. E aí tem a questão da dedicação ou não. Então, assim, é uma área que você tem que tomar muito cuidado do contrato que você faz, da forma que você condiciona o contrato, se é exclusivo, se não é exclusivo. Então, só para você entender, se você contrata um CLT e se você contrata o PJ e ele tem um horário, tem que marcar e tal, aí você pode ter um risco trabalhista. Então, é uma área isso. E o outro ponto é que tributariamente vale muito a pena você contratar como PJ. Por quê? As empresas de desenvolvimento que faturam bem, eles geralmente não são do Simples por dois motivos. Primeiro que o faturamento estoura muito e no Simples começa por 15%, então já é um custo muito elevado. E segundo porque por ele ter muita despesa pré-operacional no início,
Então, geralmente vale a pena estar no lucro real no início, né? E aí, nesse ponto, você tendo a pessoa como PJ, você toma crédito tanto de PIS e COFINS, e você toma crédito você abate a sua despesa. E isso é muito importante você saber. Por quê? Porque gera uma oportunidade. E aí é o ponto que o PJ é muito essencial. A gente fez um trabalho aqui para a nossa empresa de tecnologia que a gente tem, enfim, ela descontinuou, não saiu por questões da SBF, mas a gente jogou dentro do colo dele em torno de uns 300, 400 mil por ano de economia só pejotizando quem ele contratou como CLT. Por quê? Porque ele teve ali um custo de 40 mil de desenvolvedor que tomava 4 mil de crédito de PIS e COFINS, fora outras coisas, né, que a gente também desenvolveu. A gente levou ele para Barueri, que a gente reduziu de 5% para 2% de ISS. Então, assim, a parte de tecnologia nessas empresas de ISS ali, ela é muito... Você vê que Barueri cresceu muito, Alphaville e tal, por causa das empresas de tecnologia, porque a maioria foi para lá pelo incentivo do ISS. Então, assim, é uma área muito particular que, graças a Deus, assim, a gente tem muita experiência e pode te ajudar. Quais são os pontos de atenção de contabilidade financeira? Bom, financeiro é uma empresa normal, não tem muita coisa, lidar ali com recebimento. Contabilidade, eu acho que o ponto de contabilidade que eu chamo muita atenção é um ponto que poucos sabem. Então, assim, quando você trabalha numa empresa de tecnologia, você tem o desenvolvimento de software, ok? O desenvolvimento de software ele pode ser capitalizado. O que significa isso? Você pode transformar isso como investimento. E o porquê isso é necessário? Porque assim, se você começar a botar todos os seus custos de PJ para o resultado, você vai ter prejuízo, ok? Só que você não consegue ter aquela visão do investidor de quanto vale a sua empresa de fato. Porque se você está desenvolvendo software, você concorda comigo que você tem custos ali que vão virar um dinheiro e que aquilo ali é um investimento. Não é uma coisa normal, que nem aqui eu estou investindo num gasto e aquele gasto ali vira despesa. Então, o desenvolvimento de software é necessário, às vezes, ter isso como ativo, como capitalizar. E tem um CPC que permite isso na contabilidade, tem algumas regras. Primeira regra é você não ter manutenção. Então, você para capitalizar não é manutenção, e sim é criação. Você precisa que a tecnologia faça o cronograma de coisas que eles estão desenvolvendo, crescendo dentro do sistema. Então você precisa ter um desenvolvimento, você precisa ter um cronograma, quanto tempo isso é feito até colocar. A gente fez um trabalho muito legal para esse cliente, que a gente fez auditoria capitalizar, isso gerou um ganho muito grande para ele, até como investidor. Então fique muito atento à parte de intangível, teoricamente, de você capitalizar o teu software. É muito importante isso, tá? A parte tributária, como eu falei aqui, né? Ela é muito específica, mas ela geralmente no Simples começa com 15%, e aí você tem que tentar jogar no fator R. As empresas de suporte técnico são 6%, mas tem as suas ressalvas. Então, em resumo, é uma operação em que, para você estar no Simples Nacional, você tem que ter um custo de folha de até 30% do faturamento, que é o fator R. Só que isso, como a maior mão de obra deles é referente à tecnologia, a desenvolvedor que não aceita muito CLT, então acaba que a tributação começa com 15%. Então, ela vale muito mais a pena, às vezes, estar no lucro real ou presumido, tá? Muitas vezes mais no presumido que no real, depois de 2, 3 anos de operação, porque são empresas que depois dela tracionada, elas geram muita margem,
tá? Então tem que tomar cuidado. Agora com a reforma tributária, que a gente vai trazer os pontos da reforma tributária, a área de tecnologia vai ser afetada, provavelmente vai ter mais tributação, ainda não está definindo teoricamente a alíquota, mas ela não tem nenhuma redução de nada, então vai ser mais complicado. E aí a importância de um planejamento tributário. E o presumido, como a gente já falou aqui sobre a reforma, vai ficar um pouco obsoleto por causa de tomar créditos, tá bom? Se você não viu, a gente fez um quadro do estagiário, a gente vai lançar uma vez por mês, que é a pergunta do estagiário, é o meu sombra aqui que faz. Então, Gabrielzinho, então faz a tua pergunta, é bom que você é o meu termômetro para saber se a gente está alcançando as pessoas ou não está alcançando. Bom, a minha pergunta, né, de tudo que eu entendi é sobre as automações, né? Que as IAs, elas servem para ajudar os processos de automação dos processos que vão ajudar o crescimento, desenvolvimento, até mesmo a regularização de algumas áreas da empresa. Eu queria saber se a gente já tem como oferecer e qual que a gente está oferecendo para os nossos clientes aqui da SBF Contabilidade, alguma coisa relacionada a isso. Tá, então o primeiro ponto é o seguinte. A parte de tecnologia está avançando muito com a IA, tá? Então a IA vai ser um novo horizonte ali para a área de tecnologia. Eu estava até falando com profissionais que são nossos clientes aqui e tal, por isso é muito bom, que é a Devex, o Guilherme, que é da área de tecnologia. A tendência é que já tem o ChatGPT, já tem a IA, já tem várias plataformas. A tendência é que as empresas agora busquem as automações do seu negócio, né? Olhe para o seu operacional, veja qual é a sua necessidade e tente automatizar e melhorar o seu processo. Dito isso, o que a gente entende como contabilidade? A gente tem aqui mais de 150 clientes, então a gente entende, a gente consegue passar por todas as dificuldades que os clientes têm e a gente consegue, de fato, entender como funciona basicamente a operação, a necessidade. Claro que não profundamente. Então, a gente entende que a gente pode, como contabilidade, auxiliar e fazer essa ponte sobre tecnologia com os clientes em referente a melhorar o processo dele, melhorar a lucratividade e, claro, usando às vezes algumas coisas internas para a contabilidade, melhorar o processo entre o cliente e a SBF Contabilidade. Internamente aqui, a gente está querendo desenvolver agentes de IA para melhorar aqui a parte para os nossos funcionários, para ele ter mais segurança em algumas coisas, deixar registrado algumas coisas. É basicamente isso. Então a gente está desenvolvendo, a gente quer primeiro fazer. Eu conversei com o Guilherme, ele se ofereceu até a gente fazer um projeto para a SBF Contabilidade e depois expor, colocar aqui. Isso é de primeira mão mesmo, de horas de mão, porque a gente falou agora de tarde, 5 horas da tarde, estava falando com ele, e é muito importante vocês entenderem. Então eu acho que o ponto que a gente precisa falar é sobre a tecnologia, né, e embarcada nisso sobre IA. Então a IA é muito importante para isso. Bom, acho que o tema de tecnologia foi muito enriquecedor, né? Assim, é um tema que eu amo falar, é um tema que eu sou um apaixonado. Cara, se eu só não fosse contador, acho que eu seria na parte de TI. Eu amo ali, eu fazia muito bem o DFC ali e tal, então eu sabia programar um pouquinho. Então, esse racional lógico de sistema traz evolução, faz a gente crescer muito e inovar muito dentro desse negócio. Eu só vou falar os últimos 2 pontos. Inovação. Então, se você chegou nesse vídeo aqui e não é da área de tecnologia, achou interessante, a gente vai gravar um de cada um. Mas a inovação é muito importante para o seu negócio, para o seu dia a dia. Então, a inovação ela é primordial para você melhorar custo, para você reduzir custo, para você melhorar a eficiência, porque não é só reduzir custo, e utilizar tudo que as pessoas desenvolvem para o bem do sistema. Então,
muitas vezes, e aí é uma coisa que o empresário tem que linkar um pouco. O empresário ele toma conta de 10, 15 coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, ele tem que parar de querer fazer tudo ao mesmo tempo e investir nos profissionais para alavancar o seu negócio mais rápido. Então, assim, eu posso fazer um agente de IA? Posso, já estou estudando, eu coloco, mas quanto tempo eu vou fazer um agente de IA? 30 horas, 40 horas? E quanto o profissional me entrega, sei lá, em um mês, uma semana? Será que vale a pena eu fazer isso ou pagar um profissional? Eu acho que vale a pena quando você, de fato, tem a visão que aquilo vai alavancar o seu negócio de curto prazo, que você pode despender da parte financeira. Eu acho que vale a pena você estudar, entender, até para você direcionar a pessoa, porque senão você vai ser enrolado aí por vários picaretas aí no mercado. Então, tudo que você faz, você precisa estudar e cobrar. O Gabrielzinho aqui sabe que de equipamento aqui, ele é o profissional, mas eu discuto com ele. Falo, cara, isso aqui é isso, caraca. Esse microfone é bom, cara, coisa que ele nem sabia e a gente, porque foi tudo no YouTube que eu pesquisei. Então é muito importante. E o último ponto aqui é sobre PJ. A área de tecnologia, ela tem a pejotização tem muito profissionais que tem empresa, que a gente está falando lá da terceirização agora, por exemplo, PJ, e vale muito a pena para o PJ ser PJ, né? Ele não ser CLT. Por quê? Porque ele trabalha por projeto, ele pode atingir mais do que 2, a tributação é muito menor. Então, assim, ele pode ter uma tributação de 6%, porque é mais fácil para ele ter. Porque como é que funciona? Na empresa, é que começa no Simples por 15, mas você tem que ter o fator R. Então, se você fatura 100 mil, você tem que ter 30 mil de custo de folha. O PJ tem uma nota de 15 mil e um prolabore pode ser de 4.500. Então, ele consegue atingir a tributação de 6% e foge dos 27%. Então, gente, é muito importante essa divisão. E isso... e quanto custa um honorário basicamente para um PJ? Aqui na SBF Contabilidade eu nem gosto muito de abrir custo porque é muito específico. Mas esses PJs assim, eles são muito ali, 22 notas, 3 notas e ali. A gente parte ali do preço de a partir de R$400 para você ser PJ. Então, se você é PJ, tá aí querendo abrir empresa e tal, enfim, procura a gente, que é a partir mais ou menos dessa empresa. Tem que entender algumas coisas e tal, quanto a nota emite cliente, mas parte mais ou menos disso. Tá bom? Eu acho que foi isso. Acho que é um conteúdo que pode colocar. Então, fique atento, clique aqui, procure saber mais. Se você tem a sua empresa de tecnologia e quer aprofundar, tem uma contabilidade específica, estamos prontos para te atender. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.